Aleluia, Deus é bom, amém? Você está feliz nessa noite? Deus tem uma palavra para o nosso coração. Estava orando ao Senhor sobre o que falar nessa noite, né? Já há uns dias. E eu tenho certeza que o Senhor tem nos direcionado. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é exatamente sobre isso. Sobre não andar ansiosos, né? Por coisa alguma. E é muito importante. O irmão Enés, ele leu sobre Marta e Maria. Sempre que nós vemos essa passagem bíblica, nós sempre achamos que foi muito simples para Marta ou para Maria, né? A hora que Jesus chega, até a aldeia de Marta, era considerada a aldeia de Marta. Mas irmão, Jesus tinha muitos discípulos, então imagine, imagine chegar na sua casa Jesus com 12, e depois não sei se tinha os 70 juntos, mas Jesus estava passando ali, e ele chega com os seus discípulos, a aldeia de Marta, e ali, eu creio que elas já ouviram falar de Jesus. Jesus tinha se comunicado com ela, tinha dado graça a ela, salvação a ela, e quando Jesus entra naquela casa, imagina o alvoroço daquela aldeia, porque as pessoas sabiam quem era Jesus. E o que me chama a atenção dessa mulher é que a sua irmã Maria, ela deu atenção, como nós ouvimos da parte espiritual, ela deu a atenção que era mais importante. Mas a sua irmã focou naquilo que precisava servir as pessoas. E Marta, ela ouviu falar de Jesus. Mas, sabe, queridos, que muitos de nós, por não sabermos valorizarmos a presença de Jesus, nós não desfrutamos dela. Muitas das vezes, nós achamos na nossa vida que Jesus quer que nós façamos tantas coisas. Aí eu preciso fazer isso para Jesus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso tantas coisas para Jesus. Mas Jesus, ele só quer que você tenha um tempo com ele. Ao entender da história, ao lermos a história, nós vemos que Maria, ela não estava fazendo nada, mas ela estava dando atenção a quem Jesus era. Sabe? E muitas vezes nós pensamos que agradamos a Deus em fazer tudo, mas não valorizamos a presença. Imagine, eu te convido a vir à minha casa, e você chega, entra na minha casa, eu te recebo com água, muito bem, mas você senta no sofá, e eu te deixo lá no sofá e vou fazer os meus afazeres. Como você vai entender? Você está satisfeito com a minha presença? Não. Você vai dizer, que coisa chata, me largou aqui sozinho, e não está dando a atenção devida, porque eu não estou preocupado com comida, eu estou preocupado em ter esse tempo com Ele. Então muitos de nós não desfrutamos da presença de Jesus, não porque não carregamos a sua presença, mas porque a ansiedade do mundo deixa a presença de Jesus em segundo plano. Então quando não priorizamos a presença do Senhor, e ela está em segundo plano, nós tornamos aquelas pessoas desesperadas. Qualquer coisa tira o foco da sua presença na nossa vida. Seja um parente que vem à nossa casa, olha, eu não vou na igreja, por quê? Porque vai chegar um parente. Olha, eu não tenho tempo de fazer algo para Deus, estar com Jesus e conversar com o Espírito Santo, porque eu tenho que estudar para a prova. Eu não tenho tempo, por quê? Porque eu tenho que mandar currículos para a empresa. Eu não tenho tempo, por quê? Não, porque meu marido precisa de tempo comigo e aquela coisa toda, mas nunca tem tempo para Jesus. A questão é essa, saber discernir que Jesus, ele nos faz crescer através de um relacionamento. E as ansiedades do mundo tira o prazer de estar com o Senhor. O contexto que aqui essa história está falando de uma pessoa que estava ansiosa para resolver um problema que para Jesus não era problema. Jesus simplesmente quis estar na casa dela. Jesus não disse para ela, vá cozinhar para mim e para os meus discípulos. Jesus não falou nada disso. Jesus começou a ensinar a palavra da verdade para aquela aldeia, onde ela, como uma líder, se ela desse atenção, eu tenho certeza que muitos ali daquela aldeia se converteria. Mas ela se preocupou mais em dar atenção onde não era o lugar devido da sua atenção. Então muitas vezes nós não avançamos, porque estamos colocando os olhos onde não devemos colocar, estamos dando mais ênfase à ansiedade da vida do que o que Jesus quer falar para nós. Então essa sensibilidade no ouvido, no ouvir, e entender que carregamos uma presença e precisamos ouvir ela, vai nos fazer desfrutar dela. Então, que esse exemplo de Marta e Maria caia em nossa vida como um puxão de orelha, né? Um puxão de orelha, porque, queridos, vir à igreja, aqui já é um tanto, às vezes nós
pelo Espírito percebemos que as pessoas estão de corpo presente, mas não estão como adorador. Até você desconectar lá de fora, até você deixar tudo lá fora e estar realmente valorizando essa presença, parece que demora. Aí a gente tem que ficar soprando, sabe? Para que a brasa, você já fez, quando vai acender uma churrasqueira, né? Às vezes quem não tem prática fica ali, o carvão vem na cara e se suja, aquela coisa toda, e não vai. Na presença do Senhor você carrega, o fogo do Espírito Santo é dentro de você, então você tem que valorizar essa presença, você tem que deixar essa presença dominar todas as áreas da sua vida. Agora, por que essa presença ela não está dominando áreas da minha vida? Eu preciso fazer uma análise da minha vida. Porque eu carrego a presença, mas eu não tenho um relacionamento com a presença de Jesus na minha vida, porque Jesus não está sendo prioridade. E enquanto Ele não é prioridade, as coisas não acontecem como é para acontecer, porque Ele disse em suas palavras: busque primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele disse: você não vai ao Pai senão por mim, você precisa de mim para receber aquilo que o Pai tem para você. Então, se você não se conecta com Jesus, você está pedindo errado, você está procedendo errado, porque Jesus é o único acesso ao Pai para você receber do Pai. Então que nós, com essa palavra que o nosso irmão leu, nós guardamos em nosso coração, que não é só domingo na igreja. Sabe, no seu carro, se você tem um banco vazio, diz assim: Espírito Santo, vai aqui comigo, como nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo nas quarta-feiras. Valorizar a presença, desfrutar da presença, não simplesmente dizer que tenho, mas não desfruto. Sabe, queridos, eu conversei com um homem que ele tem uma casa de muitos cômodos, e ele queria vender a casa, porque ele tinha 4 filhos, e fazia um mês que ele não falava com nenhum deles. Você acredita nisso? Chegava em casa, o horário dele, os filhos tinham ido estudar. Quando ele chegava à noite, os filhos estavam trancados no quarto, no piso superior. E quando ele saía para trabalhar no outro dia, os filhos estavam dormindo. Quando chegava fim de semana, os filhos iam passear. Quando eu chegava no domingo à noite, ele estava dormindo na hora que os filhos chegavam, que já era madrugada. Então assim, às vezes nós fazemos com o Espírito Santo e com a presença de Jesus. Nós dizemos que Ele mora na nossa casa, que Ele está na nossa casa, que carregamos essa presença, mas não temos tempo com Ele. E nós somos tendenciosos, não somente com Jesus, mas com as pessoas que nós dizemos que amamos. São tantas prioridades que nós damos às pessoas, às vezes até de fora, mas aquela que está tão próximo de nós, tão perto de nós, nos servindo, nos ajudando, nós não temos tempos preciosos, não sabemos valorizar a presença de quem nós dizemos que amamos. E muitas das vezes as coisas acontecem, não porque o amor não existe, mas porque não sabe valorizar essa presença. O amor de Deus por nós, através de Jesus, ele foi derramado de uma forma abundante, mas não desfrutamos por quê? Porque às vezes não valorizamos essa presença. Quantos aqui hoje já disse que a sua esposa é linda, que o seu esposo é lindo, que ele é o melhor homem do mundo? Diga agora, diga agora. Eu louvo a Deus pela sua presença na minha vida. Eu louvo a Deus quando você pega aquele bombril e vai lavar a louça no meu lugar. Amém? Então essa presença que nós, às vezes nós ficamos ansiosos por coisas lá fora, por a segunda-feira que vai começar, pelo chefe, pelas notícias que estão vindo, e esquecemos de descansar e valorizar quem temos do nosso lado. Não é assim? Ah, eu amo meu marido, mas não me acorde quando eu estiver com sono. Né? Desculpa aí, né? Mas é verdade. A ansiedade das coisas do mundo deixa de você valorizar a presença de quem você ama. E em primeiro lugar nós colocamos Jesus como nosso Senhor. E Ele quer que nós entendamos que quando carregamos essa presença, Ele cuida do restante. Ele disse em suas palavras: busquem primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Todas, é todas. Então eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Sabe você, mulher, quando seu esposo não está muito lendo, você olha, passou 2, 3 dias, não pegou no livro, não pegou na Bíblia, não pegou em nada para ler, você fala: amor, você está precisando alimentar o Espírito, sabe? Você precisa ler um versículo da Bíblia para você saber quanto você é amado. Ajudar as pessoas a valorizar a presença de Deus. Isso faz parte do mundo cristão.
lembrar os nossos cônjuges que precisamos nos alimentar para vivermos essa vida que existe dentro de nós e passarmos para os nossos familiares. Então Jesus, ele disse, olha, eu quero que você não fique ansiosa, você está preocupada na área errada, você precisa se preocupar com o que é importante. Então nós precisamos saber o que é importante. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração que não sabe discernir o que é importante. Se nós dermos para certas pessoas, dissermos para ele, olha, tu queres passar um dia com teu pai, com a tua família, curtir lá na chácara, tua família, ou você quer tirar um selfie do lado de uma Ferrari, o cara escolhe tirar uma foto do lado de uma Ferrari, porque não sabe o que é importante. A família não tem sido importante na rede social, no mundo social. Tiram fotos do prato, tira foto do camarão que está comendo, da lagosta que está comendo, e da esposa amada sai sozinho na foto. Não sabe discernir o que é importante. É uma geração ansiosa. Abre os seus celulares para se encher de ansiedades, coisas que não edificam a sua vida e que você não pode mudar as vidas das pessoas por o que você está recebendo na rede social. Talvez a preocupação hoje sua de não ter tempo com o Senhor não seja os seus afazeres, mas simplesmente a rede social, que tem te enchido de notícias negativas, de notícias que não valoriza quem você é, mas você às vezes quando você vê, passou 4 horas e você não está valorizando a presença. Aí com Jesus você diz assim, olha, Pai nosso, obrigado pelo pão de cada dia, me livra de todo o mal, amém. Mas às vezes você fica preocupado em resolver problemas lá fora, ou saber de notícias lá fora, que você não pode resolver, você não é capaz de resolver, mas você gasta seu tempo, o tempo que era para você estar em comunhão com o Senhor, comunhão com a sua esposa, comunhão com o seu marido, comunhão com o seu filho, com ansiedade desnecessária, e você começa a se encher de ansiedade. E você sabe, queridos, que as redes sociais, se você clicar sobre carro, quando você clica e você demora um tempo lá, vendo sobre carro, você vai receber durante aquela semana notícias sobre carro. Eles são impulsionados a isso. Se você clicar sobre problemas com Israel, ao invés de você ir orar, não fique querer saber os problemas, porque você vai se encher de ansiedade de coisas que você não pode resolver. E você vai ser bombardeado de notícias erradas. Sobre as bolsas financeiras, sobre valores, sobre o desemprego, sobre a falta. Qual é a tua preocupação que tem roubado esse tempo com o Senhor? E às vezes você diz, minha vida não está indo bem, mas por quê? Você não está dando importância ao que é importante. Então, Jesus disse, não ande ansiosa, não ande ansioso por coisa alguma. Abra comigo, em Mateus 6:25. Mateus 6:25. Diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? O 26. Observe as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, o 27, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E eu, porém, afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as aves do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas. Diga, Deus sabe que eu preciso de todas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal.
O contexto, ele diz assim, no 31, portanto, não se preocupe dizendo. Essa palavra me chama muita atenção. Jesus não está simplesmente dizendo que você está ansioso. Ele está dizendo o que você está dizendo. A ansiedade, ela pode até chegar. O medo, ele pode até chegar. Mas a questão é o que eu estou dizendo. Aonde está o meu foco? Ele disse, não ande dizendo. Sabe, queridos? Muitos de nós carregamos a presença do Espírito Santo, mas quando vem um problema, nós dizemos o problema. Ansiedade, dizemos o problema ao invés de dizer a solução. Aí ele diz assim, não ande ansioso por coisa alguma, o que você vai vestir, o que você vai comer, o que você vai beber. Ainda bem que Jesus não era de hoje, porque senão ele ia dizer, ei, não se preocupe com o aluguel, com o tênis, com o seu celular da Apple, não se preocupe com o seu carro, o Uber que você tem que pagar, não se preocupe com o IPVA, não se preocupe com o IPTU, não se preocupe com a conta do celular. Era muita coisa. Sim ou não? Qual a preocupação da sua vida? Em quem você tem andado ansioso? Em quem você tem procurado botar o seu foco? Esse ano o PT está lá no cargo, só vai piorar, está dizendo. Sabia, querido? Jesus disse, ore pelos seus inimigos. Eu não vou falar quantos aqui é inimigo do PT, senão... né? Mas tem muitos inimigos mediante partidos políticos. E a gente começa a dizer coisas que não deveria dizer. E nós andamos ansiosos dizendo, essa semana, como vai ser essa semana? Sabe, como vai ser lá na empresa? Sabe, queridos, hoje eu acordei 7 horas da manhã, fui lá para a minha empresa, fiquei até 11 horas da manhã, dizendo coisas boas nela, orando pelo culto, orando por vocês, dizendo coisas boas. Será que você tem pego o seu tempo, entrado no seu quarto, fechando a sua porta e dizendo, Pai, obrigado pelo sustento que nunca vai faltar, Pai, obrigado por minha filha prosperando, obrigado pelo meu filho prosperando, obrigado pela tua santidade na minha vida, obrigado pela tua prosperidade na minha vida, obrigado pelas riquezas adquiridas na cruz, obrigado porque em Cristo eu sou sarado, eu sou próspero, eu sou abençoado, obrigado porque eu não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Aonde você está dizendo? O que você está dizendo? E Jesus, ele é claro, porque Jesus, ele disse para não andar ansioso, não foi porque ele percebeu não, irmão, não foi porque Jesus, Pedro está meio esquisito, João está triste, não, porque eles diziam. Imagina Jesus com todo o seu poder, multiplicar pão, Jesus acabou de multiplicar o pão, outra vez eles foram de novo, eles perguntariam agora, não tem pão, eles esqueceram de quem ele estava, com quem ele estava, eles estavam dizendo de novo as coisas que não devia dizer. Jesus multiplicou pão, serviu 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E aí, os discípulos vão com ele, e quando chega lá, que vai colocar as coisas no barco, não tem pão, eles dizem, Senhor, não tem pão, e agora? Aí Jesus diz, vocês não lembram do que aconteceram? Lembra, renova a mente, não fica dizendo, eu tenho para dar para vocês, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o maná do céu. Sabe, querido, seja chato. Essa semana chegou um pastor, e ele foi até a oficina, amigo meu, um homem de Deus, mas diz tanta coisa errada, que eu disse, irmão, para de dizer essas besteiras, eu vou te falar como você tem que dizer, e comecei a dizer o que ele era para o Senhor. Ele saiu de lá, correu contar para a esposa dele, foi tão alcançado que contagiou a esposa dele, porque ele falava negativo dele mesmo, né? Eu sou pecador, eu sou isso, você é nada disso, meu filho, você é um filho amado, você é um homem santificado, você é um homem abençoado, você é purificado, você é lavado, você é remido. O que ele está dizendo, homens de Deus dizendo errado. Aqueles discípulos estavam com Jesus, Jesus ensinando a dizer certo, mas eles diziam errado, eles falavam errado. O que estamos dizendo? Em que estamos pondo o nosso foco? Será? Mas, irmãos, se você praticar essa palavra, e você dizer o que Jesus diz, não tem como sua vida dar errado, sabe por quê? Porque o diabo não é besta, ele sabe de tudo. Ele sabe do momento que você crê certo e fala certo, sua vida dá certo. Agora, se você crê certo e fala errado, porque tem gente que crê, mas na hora de falar não fala como crê. Aí vai querendo achar a culpa em quem é. A culpa, não, irmão, fala certo, diz certo. Eu não estou mais ansioso dizendo, por quê? Porque agora eu sei que minhas contas são supridas. Eu não estou mais ansioso dizendo, por quê? Falando de pecado, porque meus pecados já foram pagos.
Eu não sou mais ansioso falando de saúde, porque em Cristo eu sou sarado. Mas eu preciso continuar dizendo o que Jesus diz de mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso o que Deus diz que eu posso. Oh, glória! Então Jesus, ele ensinou aos seus discípulos. Ele disse: olha, você vale mais do que o lírio dos campos. Você vale mais do que o pardal. Ele tentando renovar a mente. Será que você, ao acordar, você diz assim: Pai, obrigado porque eu fui comprado, eu sei que valo muita coisa, porque foi o teu filho que morreu por mim. Tu não daria o teu filho precioso a troco de quem não vale nada. Só o diabo que quer pôr na cabeça do crente que ele não vale nada. Não, eu não valia nada. Aí Deus fala assim: não, eu vou dar meu filho por aquele cara que não vale nada. Você faria isso? Você não faria. Essa consciência que foi preço de sangue, foi barato, não, a graça é barata, a graça foi cara. Para você receber essa graça, esse favor, foi pago o mais alto preço. E aqui, em Filipenses, para você aquecer mais a sua alma, você vai falar assim, olha, não, Jesus continua, Paulo diz aos Filipenses, Paulo se lembra do que Jesus disse, ele diz assim, ó, Filipenses 4:6, não fique preocupado com coisas alguma, mas em todas sejam conhecidas diante de Deus, e os pedidos de vocês, pela oração, súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês, a mente. Você vê que não só é o coração, precisa guardar a mente? De vocês em Cristo Jesus. Então, olha que algo maravilhoso. Ele está dizendo, não fique preocupado com coisa alguma, mas em todas sejam conhecidas diante de Deus. Aí o crente diz assim, rapaz, minha vida precisa melhorar. Ele fala para o vizinho da esquerda, ele fala para o vizinho da direita, ele fala para a amiga do trabalho. Aí a amiga precisa ouvir uma palavra de Jesus, você vai contar problema para ela? Você vai contar as suas áreas fracas para ela? O que ele diz aqui? Olha, que seja conhecida diante do Senhor. Talvez você pense que Deus sabe, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir você dizer, Pai, obrigado. Ele diz assim, olha, quando você apresentar os desejos do seu coração a Ele, você já vai com ação de graças. O contexto está dizendo o quê? Olha, obrigado, Pai. Obrigado porque em Ti eu posso amar, em Ti eu posso perdoar. Aquela doença que eu carregava por falta de perdão, Pai, deixou de lado, agora eu tenho perdão, recebi de Ti, eu posso dar. Então você começa a renovar a mente e entender que você precisa deixar conhecida diante de Deus os seus problemas. Ele sabe, mas Ele quer conhecer da sua boca. Ele quer que você fale. Ele não quer simplesmente que você diga, ah, Deus, Tu está vendo. Aí Ele fala, e você também. Diga ao monte, Jesus disse, diga ao monte. Amém? Então nós precisamos, aí ele não termina falando em Filipenses 7, só isso, mas ele diz assim, olha, o que você deve guardar? Em que você deve pensar? O que você deve falar? Filipenses 4:8, o que está escrito? Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, diga, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há nisso, algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que viram em mim, isso ponha em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Então, chega cedo. Pai, obrigado por ser curado. Pai, obrigado porque eu sou justiça de Deus. É puro falar isso? Pai, obrigado, Pai, porque em Ti eu sou santificado. Cristo me santifica. Isso é puro? Isso é reto? Então isso deve ocupar a sua mente. Isso deve ocupar o seu coração. Falar, pensar com o coração e falar com a boca. Agora, o que está ocupando a nossa mente? Será que os 10 discípulos de Jesus em casa ou é a presença de Jesus? Então a palavra de Deus diz, ocupe a sua mente naquilo que é bom. Se não é bom, joga fora. Quantos aqui já ocuparam a mente o dia inteiro no que é ruim? Eu já.
Será que só foi eu? Não, também? Oh, amém. Não é? Aí você olha, chega o fim do dia, o dia não rendeu, lá e você fala, meu Deus, que dia difícil. Aí o Espírito Santo olha também, onde estava a sua mente? Olha o que você estava ocupando sua mente. Tanta coisa boa para você pensar, agradável, tanta coisa cheirosa, né? E você botando, aí depois fala, o dia foi ruim. Tira a mente das coisas ruins, coloca a mente nas coisas boas, e tudo que é bom, que ocupar o seu coração, isso seja louvável, isso seja agradável. Oh glória, aleluia. Veja bem, eu quero trazer uma passagem aqui que é muito conhecida, vou ler rapidinho, só, abra comigo, em João 2:1. Eu vou dar um exemplo para vocês muito claro. Quantos aqui já casaram? Pode levantar a mão, todos que já casaram. E quando vocês foram casar, em que estava a mente de vocês? Vai ser um festão, amor. Você vai comprar aquele terno top. Bem, não vai faltar nada, você vai ver, vai ter comida para todo mundo. Vai ser top o casamento. Deus já está no negócio. Eu estava na casa de um casal ontem, que eles vendiam trufa, eles contando o testemunho dele para nós. Ele vendia uns trufas para se casar, que eles não tinham condição. E ele dizia assim, ajude-nos a ser felizes, a completar a nossa felicidade, ajude-nos a casar. Botou lá no cartaz, aí vendeu trufa e conseguiu casar. Porque tinha um só propósito e uma só maneira de pensar. Então imagina, a noiva chega bem, comprei um vestido lindo. Mas como ela vai pagar isso, amor? Aí você começa pensamentos contrários. Não, como o cara quer casar, ele fica, não, amor, já deu certo. Nem que eu tenha que vender trufa. Vai que eu vou, não vai casar, não vai. Então começa a ocupar a mente com coisas boas, coisas importantes. É o que aconteceu nesse casamento de Canaã da Galileia. O primeiro milagre de Jesus. Imagina aqueles noivos, convidaram todo mundo, não queriam passar vergonha, compraram muito vinho, porque vinho tipifica a alegria do Senhor na nossa vida, o vinho novo. E a Bíblia fala que eles estavam festejando. Agora veja bem, eles estavam preocupados que o vinho ia acabar? Não. Porque tinha alguém cuidando. É o que Jesus disse, Deus cuida de tudo. O vinho não vai acabar, a alegria não vai acabar, a paz não vai acabar. Aleluia. Então, tinha alguém cuidando. Quem que era que cuidava? O anfitrião. Aquele, o mestre, sala, né, que fala, né? Ele cuidava. Agora o noivo estava preocupado? Não, porque ele contratou alguém para cuidar. Quando você aceitou Jesus, ele deu o Espírito Santo, ele disse, ei, eu vou, mas eu vou deixar um que cuida, ele é o Consolador, e ele vai estar com você todos os dias, não vai faltar nada. Oh glória. E sabe, querido, aqueles camaradas estão lá dançando, não sei quantos dias de festa já, porque as festas é boa mesmo, está lá dançando, muito vinho, tinha gente até mamada, eu creio, bêbado, porque era muito vinho, não era suco de uva, era vinho. E o vinho acabou. Agora imagine, quem é responsável de cuidar para que a alegria permaneça? Aquele que foi contratado. Chegaram para quem? Olha, o vinho acabou, não foram falar para o noivo, porque o noivo sabia que estava sendo cuidado, que alguém estava cuidando. E Maria, uma das convidadas, olha para Jesus e diz, olha, o vinho acabou, que eu tenho contigo. Jesus diz para ela. Mas Jesus vai lá e transforma o melhor, a água no melhor vinho após tudo ter acabado. Então, o que tipifica isso? Que nessa nova aliança, ela é superior, é um vinho melhor. É uma aliança superior, com superiores promessas. Ali está mostrando para nós que na velha aliança, quando se acabava a alegria, dava um vinhozinho ruim, a pessoa já estava bêbada mesmo, aí, beber mais sem saber o sabor, continua bebendo. Aí Jesus faz um vinho melhor, e coloca em talhas. Naquelas talhas, irmão, era vinho, porque tinha 6 talhas, e cada talha, era 6 ou 7? 6 acho que era, 6 talhas, e cada talha cabia 100 litros, 600 litros de vinho para a festa. Dá para você se alegrar ou não? Era para você rir, irmão, falar, nunca vai faltar alegria, vai ter sempre o bom vinho. Isso tipifica que Jesus é o bom vinho, Ele nunca vai deixar faltar alegria na sua vida. Nós vivemos o vinho novo, o favor imerecido. Aquele moço convidou um convidado, não um responsável, mas o favor de Deus estava na sua vida. Amém? Então que esse vinho, que a alegria nunca falte, põe Jesus no centro.
renova a sua mente. Tem hora que você fica esperando o maridão vir lhe dar um cheiro, vai lá você e dá. Fala, vou te dar um vinho novo, dá um cheiro gostoso. Sabe, queridos, nós precisamos viver a alegria do céu. Você não pode ser contaminado por esse mundo, com as ansiedades do mundo. A ansiedade do mundo não vai te levar a lugar nenhum. Desliga as notícias que não te faz crescer. Dá acesso àquilo que te faz crescer. Dá prioridade àquilo que é crescimento para a sua vida. Aquilo que você não pode mudar. Você pode mudar alguma coisa entre o Elon Musk e o careca? Não pode. Você não pode mudar nada disso. Por que você quer saber disso? Você não pode mudar. O problema deles. Mas você pode orar por Israel. Pai, eu declaro a paz sobre os teus filhos. Né? Aí tem gente que só vê falar do casamento de fulano, eu não sei nem quem é. Aí chega o fim do dia, o dia foi mal, por quê? Porque não está dando atenção ao que é certo. Ansiedade. E parece que quer resolver, né? Fala, você vê o que está acontecendo na vida de fulano? Vai lá, faz alguma coisa. Não faz. Mas vem como se fosse resolver. As notícias vêm para você e você começa a se encher de coisas ruins. Aí depois seu dia é pequeno, seu dia é faltoso. Por quê? Você não tem se enchido da presença do Espírito Santo. Não tem valorizado a presença. Abra comigo. Em Romanos 5:10. Diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Diga, pela sua vida, não é pela minha. Nós somos salvos pela vida de Jesus Cristo. Oh glória! E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então você não precisa mais ficar preocupado se você é salvo ou se você não é. Se você tem Cristo, você aceitou Ele como Salvador, você foi reconciliado em Deus. Não fique ansioso para ser salvo. Pai, igual aquele mestre, o que farei para me salvar? Encontre Jesus. Entregue o seu caminho ao Senhor. Eu quero que você abra comigo em Lucas 1:5. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre ansiedade. E aconteceu, 5:1, e aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se no barco, ensinava a multidão. Lembre-se, ensinava. O 4, e quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: leva o barco para o lugar mais fundo do lago e então lança as redes de volta para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Você talvez trabalhou até agora e você não tenha tido resultado. Você trabalha, você se esforça, você conhece a empresa que você trabalha, você conhece os caminhos, você tem até talento para ganhar dinheiro, para ser um bom pai, um bom amigo, mas o contexto diz que Simão e outros pescadores tinham cansado de pescar, pescaram a noite inteira, e não pegaram nada. O que me alegra que eles voltaram a lançar a rede por o que eles ouviram. Simão diz assim: olha, Senhor, nós pescamos a noite inteira. Primeiro Jesus pede o barco de Simão, senta nesse barco e começa a ensinar. Quem está ouvindo? Simão. Simão não viu nada negativo. Para pescar a noite inteira, não pega nada, dá o barco a Jesus. Jesus começa a ensinar e ele começa do seu barco a ouvir. E depois que ele começa a ouvir, Jesus diz: vai para o lugar mais profundo. Agora você veja bem, Simão sabia onde era o lugar profundo, porque Jesus não disse leve o barco para ali. Não, ele não disse vai até o lugar mais fundo. Simão conhecia todo o lago de Genezaré, só que Simão não era capaz de tirar sua própria provisão.
Diga, eu não sou capaz de prover aquilo que meu Pai vai prover. Eu preciso dar o meu conhecimento, mas usar a obediência ao que Ele diz. Então Simão, ele recebe essa palavra e ele começa a aprender de Jesus. Quando ele ouve aquela palavra, eu imagino Jesus pregando: ei, sua vida não deu certo até agora, mas eu vim mudar ela, porque eu vim trazer alegria. Ei, talvez você está devendo, talvez você está, isso Jesus falando, mas eu sou o pão da vida. Se você crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Ei, na sua vida não vai faltar alegria, na sua vida não vai faltar paz. Vocês que estão cansados e oprimidos, venham a mim. Vocês que não conseguem prosperar, venham a mim. E Jesus ensinando, sabe, eu sou aquele de quem Moisés falou. E Pedro lá sentado no barco escutando. Aí Jesus olha para ele, aí vê os olhos de Pedro, porque você sabe, irmão, que um dia Pedro e João olhou, e Paulo também olhou, e viu fé. Sabe que fé dá para ver? Diga, fé dá para ver. Você já viu uma pessoa sem fé? Eu já vi muita. Tudo que você fala, ele fala negativo. Será? Meu Deus, você tem coragem? Vai dar certo? Mas você é doido, uma pessoa sem fé. Dá para ver, não dá? Aí você fala com uma pessoa que fé: não, vamos junto, meu irmão, pega com você, vamos falar dessa palavra, dessa graça, desse amor. Olha, conta comigo, vou orar junto com você. Posso marcar um período aí de nós orar juntos, 2, 3 dias? Eu quero ver você vencer, eu quero ver você avançar. E você tem que chegar com essa pessoa e pegar. Aí Pedro estava lá desanimado, pescou a noite inteira, não pegou nada, escutando a palavra, Jesus falando quem ele era. Aí Pedro olha e fala assim: é muito bom ouvir isso, mas eu acho que não é verdade não, viu? Acho que essas coisas, falar é fácil, quero ver fazer. Pensando dentro de si, eu creio que ele pensou, porque ele não conhecia Jesus. Mas quando Jesus disse para ele: olha, pega teu barco e vai para o lugar mais fundo. Jesus sabia que Pedro sabia onde era o lugar mais fundo. Você sabe os caminhos, você sabe como fazer, mas você precisa obedecer à voz do Senhor. Você precisa entender o tempo. Mesmo que até agora você diga: pastor, eu tentei, eu lutei, mas não tem acontecido. Ei, escuta Jesus e depois você faz. Escuta Jesus e depois você faz. E depois que Pedro ouve a palavra, ele diz: olha a incredulidade, olha, mediante essa palavra que você ensinou aí, eu vou voltar para o mar. Pega as redes, vai para o lugar mais fundo e joga as redes. E ali nós sabemos da história que eles precisaram de 2 barcos para trazer esses peixes até a praia. Mas eu quero dizer para você o quê? Pedro ali entendeu o que é favor de Deus, e a Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Sabe, queridos, e mais para frente, quando Jesus ressuscita, a Bíblia fala que os discípulos encontram com Jesus no caminho de Emaú, como Marta, estavam com Jesus, mas não sabiam valorizar a presença, não guardaram o que ele falou, não lembraram do que ele falou. E Jesus conversando com a pessoa, os 2 discípulos no caminho de Emaú, e Jesus falando: olha, é assim, por que vocês estão tristes? Rapaz, você não sabe, você está desinformado. Ele pensava que Jesus era desinformado. Sabe que tem crente assim que vai aconselhar Jesus? Tu não está vendo Jesus, tu não está vendo, né? Tu não sabe o que aconteceu? Não, Jesus, o Nazareno aí, que nós esperava que ele era o Messias, morreu. Verdade, morreu. E Jesus: mas não guardaram nada do que eu falei. Nesses e tardos dias de coração para entender o que está escrito sobre mim. Vocês leram o que está escrito em Moisés, no livro de Moisés sobre mim? Aí Jesus precisa mais tempo. Sabe por quê, irmão? Tem pessoas que demoram muito tempo para pegar. Precisa andar com Jesus para depois dizer: eita, é Jesus. É sério. Nossa, você viu o que aconteceu? Só pode ter sido Jesus. Tem gente que é assim. Ele fica na força dele tanto tempo. E aí quando eles verem que Jesus vai orar e partir o pão, eles dizem: uau, ele não podia ter desfrutado antes? Mas por não considerar, não reverenciar o que os profetas falaram, eles não desfrutaram, eles estavam baseados no que eles viram. Para você desfrutar do Evangelho, para você desfrutar da palavra de Deus, você tem que acreditar no que a Bíblia diz sobre você. Não é o que você vê, é o que a palavra de Deus diz sobre você. E aí você vai desfrutar. E esses mesmos discípulos, Jesus morre e está lá: vamos pescar? Bora pescar, vamos pescar. Não pegaram nada, só que a 90 metros da praia, eles encontram vê um homem, e esse homem grita:
Vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles param. João escreve dele mesmo, né? O discípulo a quem Jesus amava. Ele fala dele mesmo. Então o discípulo a quem Jesus amava, ele fala com ele. Viu que era o Senhor e disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Aí Jesus disse: lance a rede do seu lado direito. Eles guardaram aquilo. Na hora que eles lançaram a rede, Pedro não quis nem saber de peixe, vestiu a roupa, pulou no mar e foi ao encontro. Imagina, eles estavam ansiosos, trancados em um quarto, sem querer sair, de repente ouve pescar. Eles esquecem dessa passagem que Jesus disse: ei, eu cuido de vocês, não vai faltar nada para vocês. Eles estavam tristes, ansiosos, porque não sabiam o que ia ser da sua vida. Mas quando eles escutam aquela voz: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Pedro se joga na água. E agora essa palavra, aí ele escuta a voz do Senhor e vai até ele. E essa palavra traz uma vida tão grande para dentro de Pedro, que Pedro nem se importa com os peixes. E chega na beira da praia, Jesus lhe diz: vai para um lugar mais fundo. Não, porque agora você aprendeu, você conheceu, oh aleluia, a voz do teu Senhor. Você entendeu, Jesus não mandou ele voltar e nem precisou dar o sermão de novo. Jesus entendeu que ele confiava. Pedro não olhou que tinha 90 metros para nadar. Ele falou: eu vou pular e vou estar com ele. Valorizou a presença. Sabe, querido, talvez você tenha aquele quarto tão importante para você e você não tem coragem de sentar e falar: vou ficar 2 horas. Eu quero desfrutar dessa presença. Eu quero ter comunhão com ele. E quando Pedro se lança à água, e agora Jesus não manda Pedro voltar, como já falei, para lugares fundos, não. Jesus chama Pedro para comer. E sabe o que ele faz? Você estava ansioso, você estava preocupado: o que vamos comer, de que vamos viver. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas Jesus disse: eu falei para vocês, que se vocês acreditassem em mim, vocês teriam, não faltaria. Jesus não, estou conjecturando, Jesus não disse isso, mas ele afirmou, quando os discípulos chegam à praia, aquele banquete, peixe assado, para quem tinha negado Jesus, para quem tinha traído Jesus. Jesus fala que ele veio por amor ao mundo, entregou-se por amor ao mundo. Um homem que disse que não conhecia Jesus, que nem sabia quem era Jesus, traiu Jesus. Agora ele fica mais impactado quando ele chega na praia. Pedro, come aí peixe assado para você. Você entendeu o que é amor? Você entendeu desse cuidado que ele tem por você? Aí Pedro, igual o cachorro quando rouba carne, né? Todo desconfiado. Jesus disse: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou. Sabe, querido, nessa noite Deus está dizendo para você: você me ama? Faça alguma coisa por minha obra. O que você tem feito? Eu fiz tudo para você, independente de você merecer. Eu assei até peixe para você, porque eu te amo. Mas você diz que me ama e fica nos seus confortos. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Sabe, irmão, quando uma pessoa ama Jesus, ele cuida daquilo que Jesus ama. Talvez você não queira dar a sua vida por amor às pessoas, mas Jesus deu a vida dele por amor a você. Jesus foi fiel até a morte, e a morte de cruz, para que hoje você tivesse uma vida abastada. Entrega o seu caminho, confie nele, e o mais ele fará. Entregue, não seja religioso, religiosa, faça para o Senhor. Quando o Senhor disse para mim: é o tempo de começar um trabalho, eu fiz como Pedro, eu pulei na água e fui de encontro com ele. Eu não esperei juntar pessoas. Nós temos a oportunidade de semear essa palavra que tem mudado e vai mudar muito mais as nossas vidas. Vocês vão desfrutar de céus, dias de céus aqui nessa terra, por causa da palavra, ou por causa do amor à palavra. Sabe, queridos, tempo não dá, mas eu queria falar mais sobre ansiedade, participar da ceia. Jesus olhou
todo o sofrimento, todo, que ele tinha que passar, lá na cruz. E sabe, queridos, que ele conseguiu ver essa igreja aqui, ele conseguiu ver toda a humanidade restaurada pelo amor dele. Naquela hora mais difícil, o que ele passou, ele queria fazer a vontade dele. Ele queria. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas quando ele olhou para mim e para você, ele disse: não, Pai, faça-se a sua vontade. Hoje eu e você estamos aqui nessa noite, porque Jesus não fez a vontade dele, ele fez a vontade do Pai a quem ele amava. Então eu quero dizer para você, que não faça como Marta, valorize essa presença, fale para os seus amigos, fale o que ele fez para você, fale dessa palavra com ousadia e com intrepidez, deixe a ansiedade do lado e comece a dizer: olha o que ele fez comigo, ele me deu um lar abençoado, ele me deu paz, ele me deu alegria, ele me deu amor. Eu não vou viver ansioso, eu vou deixar as preocupações do lado e vou falar dessa graça. Custe o que custar, eu vou falar dessa graça, porque essa graça transforma, essa graça restaura, essa graça traz alegria, essa graça traz saúde. Então eu convido a você nessa noite, fazer como Pedro, pular na água, deixar os peixes de lado, parar de olhar quanto vale aquela peixada, porque quando você chegar na areia, você vai comer com ele peixe assado, saborear o amor dele. Ele não quer nem que você limpe o peixe, ele quer assar para você. Agora imagina, irmão, um homem que não merecia, peixe assado, graça, é loucura. Fala. É difícil de uma pessoa entender isso. Uma pessoa que negou, pessoa que traiu, até praguejou, foi guerreiro. Pedro é um homem de Deus. Eu não estou tirando os méritos de Pedro, mas eu estou dizendo para você que a graça é muito mais ainda. Não importa em que estado você está, importa você querer estar com ele, valorizar a presença dele. E você vai ver os filhos dos seus filhos sendo alcançados. Quantos aqui quer receber amor na família? Quantos? Amém? Agora, quantos aqui estão dispostos de falar do amor para a família? Então, dai e vos será dado uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de amor. Amém? Foram alcançados? Eu fui. Aleluia. Tinha muito mais, mas a hora voa. Então eu convido você a ficar de pé, para nós orarmos pelo cálice do Senhor.